Salve, salve galera do podcast do Change Networking. Aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou o host e diretor do podcast do Change e para mim é uma honra recebê-los em mais uma gravação. De forma preambular, gostaria de agradecer a Serve Quente por nos enviar esses maravilhosos salgadinhos aqui que faz com certeza a nossa noite mais gostosa e também a Karine Naldi Conceito, que sempre deixa a nossa noite mais doce, deixando pra gente sempre um bolinho aqui. Vou chamá-los a atenção para que vocês sigam eles aqui no Instagram, que tá no final. E você, empresário, você empreendedor, que quer também fazer parte aqui do podcast do Change Network, me segue também. Eu tô aqui na descrição do vídeo, meu arroba do Instagram. Segue lá, fala comigo e você pode patrocinar esse momento mágico. Por que é um momento mágico, pessoal? Porque a gente fala de conhecimento, porque a gente sempre busca não só o autoconhecimento, mas também o conhecimento de uma forma geral para trazer mais performance para você, empresário, para você, empreendedor, para você curioso, para você sonhador que almeja aí alcançar outros níveis de performance, de produtividade, de talento para com a sua vida. E é por este motivo que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem emblemático, por um assunto bem polêmico, porque muito se fala que alguns nascem com dom, outros nascem com curiosidade a partir da técnica que consegue desenvolver. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre liderança, vai falar sobre autoconhecimento. Hoje a gente vai falar com um cara que ele é técnico em administração, ele é matemático, engenheiro civil, tem uma formação em liderança organizacional e gestão comercial. É ele, José Jorge, o conhecido JJ. Jota, muito obrigado pela presença hoje. É uma honra para mim recebê-lo para conversar e aprender mais sobre tudo o que você sabe, Jota. Com certeza. Primeiramente, agradecer pelo convite, fazer parte do Change Network e tenho certeza que vai ser uma conversa, primeiramente, muito natural e com boas ideias. Quem sabe aí um belo trabalho aí pra gente desenvolver e quem nos assistir e ver, gostar da nossa conversa, do nosso bate-papo. Com certeza, Jota. Eu não tenho dúvidas, na verdade, porque eu conheço o Jota já de outros carnavais, pessoal. A gente tem alguns projetos em conjunto e, poxa vida, até demorou. Essa conversa já demorou, né, Jota? Já era pra ter saído, já né? Era pra ter saído. A gente saído. tá meio displicente com isso. Mas vamos lá, o importante é que aconteceu. Então, antes da gente começar esse bate-papo, pessoal, eu gostaria de chamá-los a atenção para que vocês parem um minutinho e também se inscrevam aqui no canal. Se inscreve, não deixa de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de deixar também seus comentários, porque é a partir dos seus comentários que eu consigo construir novos conteúdos para ser cada vez mais assertivo com a necessidade de cada um. Jota, eu quero entender um negócio. Fui pegar lá o seu currículo e descobri que você é matemático e engenheiro civil. Como assim, Jota? Desde pequeno eu sempre gostei um pouco mais da área de exatas, né? Então é uma coisa que eu gosto, né? Então a gente tem que respeitar essa... É natural, né? Então, desde pequena, os números me encantaram. E aí, toda a minha trajetória profissional e as mudanças que eu fiz na minha vida, principalmente na adolescência, me levaram para esse mundo, né? Primeiro, um contato mais com a matemática e depois, dando sequência, eu acabei fazendo já engenharia civil. Então, acabei ficando nessas duas áreas. A matemática foi por gosto, é uma coisa que eu gostava e gosto ainda, mas só que voltado para a área de licenciatura, né? Atuar realmente em sala de aula, acabei fazendo, fiz estágio, trabalhei em algumas escolas, fiz o curso por completo, mas não me identifiquei com o ambiente sala de aula, né? Não que eu não goste de ensinar, mas aquele ambiente de escola fundamental, ensino médio, acabou que não dando liga e eu acabei fazendo outro tipo de trabalho, voltado mais para a área de gestão e acabei deixando a matemática ali um pouquinho de stand-by. Mas acaba que tudo a gente acaba usando essa questão do raciocínio lógico, então me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E influencia, porque, por exemplo, você tem um fato curioso do JJ, que é a questão da teologia, né, o Jota? Você tem alguma coisa assim, né? Qual que é a história? A minha história eu nasci em Minas, né, cidade do interior,
E aí, com 15 anos, eu acabei vindo para fazer uma experiência no seminário, né? A gente faz todo um acompanhamento e eu fiquei por 3 anos fazendo essa experiência vocacional, fazendo um discernimento. Você queria ser padre? Sim, eu entrei para ser padre. Eu fiquei 3 anos no seminário e foi uma experiência para mim muito boa, uma transformação na minha jornada. Que ali você tá ali para estudar, tem a disciplina, tem a questão da responsabilidade, com 15 anos sair de casa, então assim, é toda uma mudança que faz você crescer muito como pessoa, né? Então, para mim foi um divisor de águas essa mudança. E aí, só que chegou, a gente vai amadurecendo, eu acabei optando por não continuar, né? Fazendo esse... A intenção, na verdade, quando você entra, justamente é para fazer realmente esse discernimento, para ver se é isso mesmo que você quer, né? E aí, com um pouco mais maduro, já com 18 anos, eu resolvi não seguir mais nessa jornada. Com 18 anos, mas quantos anos você tinha quando você entrou? Entrei com 15. Cara, não sabia que era muito novo. Muito novo. Então, acho que por isso também que influencia muito essa questão da decisão, né? Então, você entra com 15 anos... hoje, normalmente, se entra um pouco mais velho já. Né? Não faz tanto tempo assim, mas era com 15, né? Antes era até mais novo ainda, né? A gente tem casos que há muito tempo atrás era com 12, até com 10 anos se chegava a já começar a fazer essa experiência vocacional, de mandar a criança para um colégio, fazer uma formação, e acabava que ficando, e se fosse isso mesmo que a pessoa quisesse, ela continuava seguindo até o final, né? Porque você começa na adolescência, mas tem uma jornada, tem filosofia, teologia, tem uma formação extensa, né? Não é tão simples assim. Mas aí eu resolvi parar, né? Dar um tempo, depois eu voltei para minha cidade, depois eu voltei aqui para a região do Vale, onde a gente está. E aí eu fui fazer matemática. Primeiro eu fiz administração, né? Técnico em administração, que é o que eu tinha condição de fazer na época. E depois eu fiz matemática por gosto, né? E também era um curso que eu tinha condição de pagar naquele momento. Financeiramente eu conseguia pagar aquele curso, né? Um curso mais... Talvez uma engenharia naquele momento já não seria possível, né? Então eu acabei optando por uma coisa que financeiramente me atendia e também era uma coisa que eu gostava e gosto, né? Então foi isso que acabou dando certo. Eu acho que me ajudou bastante depois na continuidade da minha vida profissional e até hoje, né? Porque tudo é um aprendizado, né? Você acaba não exercendo aquilo ali na atividade fim, mas complementa, né? Então acho algo... E quando que veio aí a questão da gestão de pessoas, do relacionamento? Essa questão da gestão de pessoas, desde pequeno também eu já tinha esse viés, né, da responsabilidade. Então, as pessoas já... No próprio seminário, por exemplo, né, como você colocou esse exemplo que eu fiquei 3 anos lá. Dentro dessa instituição, eu já tinha responsabilidades, né? Eu já tinha algumas... lá a gente tinha o coordenador da equipe, tinha... Igual a gente tem numa escola, numa sala de aula, você tem ali o representante de sala, então eu sempre estava envolvido nesse meio. E então eu já vinha com essa característica. E quando eu comecei a trabalhar, pela minha dedicação, pelo comprometimento, pela responsabilidade, essas questões de liderança foram acabando caindo no meu colo, vamos dizer assim, né? Então... era muito rápido, eu já estava à frente de alguma coisa. Então, isso fui pegando gosto. Falei, não, eu acho que aqui é a minha praia, né? Aqui eu jogo com a 10. Então, eu gosto, tá dando certo, então é algo que eu vou continuar investindo. Então, foi acontecendo naturalmente. Então, naturalmente, eu já, com 20, 21 anos, eu já estava liderando uma equipe com 80, 120 colaboradores. Então, foi algo muito rápido. E aí eu corri atrás também, né, de fazer uma formação, de estudar, abrir mão de várias coisas, né, assim, você opta por uma bicicleta do que ter uma moto e ter um carro, para poder investir no estudo, né. Entendi. Minha família não tinha condição, então eu tive que me virar, né. Aí quando eu voltei, por exemplo, quando eu saí desse tempo do seminário por 3 anos... quando eu voltei aqui para o Vale para estudar, para dar continuidade, porque aqui as condições de trabalho, de estudo são melhores, né? Uma cidade interior de Minas é um pouco mais complicado.
eu tive que morar sozinho, 7 anos morando sozinho, fazendo tudo, estudando. Então, assim, isso fez com que eu fosse indo para esse lado da liderança, mas também olhando a questão do estudo, né? Então, foi se complementando. E aí foi acontecendo, né? Vai assumindo uma responsabilidade aqui, um cargo de liderança, um cargo de supervisão, um cargo de gerência, e as coisas foram fluindo e eu também fui melhorando essa minha aptidão que eu já acredito que eu tenho, né? Tá, aí que tá. Por exemplo, eu escuto algumas pessoas dizendo que o líder ele já nasce pronto. Mas, por exemplo, quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre liderança, eu descobri muitas técnicas que eu não conhecia. Por quê? Porque eu me apegava naquilo. A liderança está internamente e a gente nasce um líder e eu me enxergava como um líder nato. Então, eu ia a partir do meu autocontrole, do meu conhecimento que eu tinha quanto ao Renato Pessoa. Mas quando eu comecei a estudar liderança, eu descobri que tem vários truques, várias técnicas, várias artimanhas para você fazer uma liderança eficaz. E eu nunca entendi muito bem a seguinte questão. Um líder, ele nasce pronto ou um líder, ele pode ser formado? Na minha percepção, ele pode ser formado. E eu acredito que, assim, é lógico que se você tiver algumas aptidões, já vem com talento, tem algumas características que vão facilitar essa jornada. Eu acredito que tenha qualidades, né, e pontos fortes de algumas pessoas que facilitam o caminho da liderança. Mas eu também acredito muito que uma pessoa pode ser formada para isso, ela pode se preparar para isso. Então, eu acredito que hoje, é possível formar um líder sem ele ter nascido com aquelas características. Então, pode encontrar alguém aí que tem uma característica um pouco mais forte, que fala, cara, esse aqui tem uma condição mais fácil, você pode até ter menos trabalho para ele chegar naquele patamar ali de liderança, de gestão. Mas eu acredito que isso é uma coisa que é acessível a todos, né? A primeira coisa é vontade de querer assumir essa responsabilidade, né? Porque, assim, tem muita gente que fala, eu não nasci para isso, não é para mim. Então, assim, aí que entra a questão do desenvolvimento, do autoconhecimento, né? Então, a pessoa precisa se perceber se aquilo ali é um ambiente que vai fazer bem para ela, que é uma coisa que ela gosta. Se talvez eu não tenha ainda uma comunicação tão eficaz, isso dá para melhorar, né? Talvez eu não tenha uma disciplina, dá para melhorar. Então, eu acredito que é possível as pessoas alcançarem a liderança, mesmo que ela não tenha algumas características natas, que alguns já nascem com essa aptidão muito mais forte. Então, eu acredito que tem esses dois universos aí, mas acredito que é possível. Então, por exemplo, assim, se vamos dar 2 cenários. Primeiro cenário, eu estou entrando no mercado de trabalho e eu busco por cargos de liderança, só que eu nunca exerci liderança. Esse é o meu desejo. Eu posso estudar e posso ter, e como eu faço isso? Eu acredito que você precisa estudar técnicas e coisas de liderança, mas a grande sacada é a aplicabilidade. Assim? Aplicar isso no dia a dia, né? Porque eu já vi casos, por exemplo, de a pessoa querer ser um líder, né? Querer estar naquela função de líder, mas ela não tinha uma percepção, um autoconhecimento mais profundo de como é o comportamento dela, como que ela estava naquela jornada, e às vezes ela acaba passando para aquele cargo e acaba tendo uma decepção, né? E existem casos também onde o gestor acredita que a pessoa pode ser um líder, acaba promovendo e ele não dá certo, porque ele não gosta daquilo, ele entende que aquilo não era o momento, talvez. Então, assim, eu acredito que precisa... aí entra muito a questão da comunicação, do entendimento entre as partes, né? De quem vai promover e de quem está querendo ascender aquela posição. Agora, para quem quer chegar eu quero chegar numa posição de liderança. Primeira coisa que eu diria, comece por você, né? Não tem como você... como é que eu vou liderar os outros se eu não lidero a mim mesmo, né? Como é que eu vou... dizer para os outros ou mostrar para os outros o que eles precisam fazer
se eu não sou responsável, não tenho um senso de justiça, se as minhas intenções, a minha integridade, às vezes eu falo uma coisa ali, mas lá na frente eu já dou uma escorregada. Então, assim, a liderança, a todo momento, alguém vai estar olhando para você. Então, não importa se você tem uma equipe com 10, com 50, com 100, a todo momento as pessoas vão estar olhando o que você está fazendo, o que você está falando, e isso começa, às vezes, isso é muito bom, porque se você está no caminho certo, as pessoas vão ver que você tá no caminho e tá agindo de uma forma íntegra, é responsável, tá buscando conhecimento, trazendo coisas novas. Agora, se você também dá uma deslizada, na primeira curva pode ficar pelo caminho. Então, eu penso que o primeiro ponto é a pessoa começar por ela, né? Ela desenvolver essas características, principalmente de se conhecer e saber o que ela quer para ela, e começar a desenvolver isso para as pessoas perceberem que ela tem uma possibilidade de liderar uma equipe, né? Para eu entender, o que você disse aí, eu posso resumir no contrassenso daquele ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Um bom líder, ele nunca pode usar essa frase. Um bom líder, ele tem que fazer o que ele fala, é isso? Exatamente. Porque se ele fala uma coisa, aí na primeira curva lá o negócio já sai diferente do que ele falou, do que ele demonstra, aí já foi. Porque aí, até ele reconstruir aquela imagem, trazer de novo aquela confiança, criar... Porque o líder cria relacionamento a todo momento. Então, ele precisa se relacionar bem. Então, aí tem várias coisas, né? Ele precisa se relacionar bem, ele precisa comunicar bem. Ele tem que ter um senso de... Para mim, pelo menos, é muito forte essa questão de ter um senso de justiça muito forte. Então, se ele fala uma coisa e lá na frente ele já dá uma deslizada... Não que o líder não vai errar, não é isso. Ele vai cometer erros, né? Ninguém tá aqui buscando a perfeição e nem esse é o intuito. Mas ele precisa tomar muito cuidado com isso, né? Principalmente com o que... tem o ônus e o bônus, né? Então, assim, o bônus é um cargo, muitas vezes, dependendo da organização que você vai estar, vai ter uma projeção, um salário melhor... Dependendo da instituição, você tem um carro, tem um celular corporativo, enfim, tem vários benefícios, né? Uma escala mais tranquila, mas você tem o ônus da função também, né? Na hora que o calo aperta, as pessoas vão te procurar. O direcionamento, né? O pessoal tá... Quem que dá o direcionamento, quem dá o tom? É o líder. Então, existe esses dois mundos, né? Precisa entender se... O líder que só quer o bônus, ele vai ficar pelo caminho, né? Então... Você teve uma hora que você usou o termo linguagem assertiva. O que é ter uma linguagem assertiva? Eu acredito que é a clareza daquilo que você quer passar, né? Porque eu acredito que a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação hoje, pela tanto de informação que a gente tem à disposição. Né? Hoje o mundo ele a todo momento ser bombardeado com muita informação. Então, e ainda mais com a tecnologia, que ajuda muito, né? No processo de trabalho. Eu acredito que a tecnologia ela é boa, mas precisa buscar esse equilíbrio. E isso se torna mais difícil, mais desafiador para o líder ele ser assertivo, porque no mundo que tem muita comunicação, como é que você atrai a atenção do seu colaborador? Como é que você fala uma coisa que aquilo é importante, ou traçar um plano estratégico, traçar um plano de... Eu participei, por exemplo, na época que eu trabalhava numa empresa aqui no Vale, trabalhei de 2 operações da vinda dos papas, quando veio em Aparecida, né? Do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Estive à frente das 2 operações, né? Uma equipe grande, um trabalho enorme. E ali você precisa ser muito assertivo, porque são vários dias de trabalho, o trabalho é extenso, é cansativo. 30 minutos. Para 30 minutos, né? Chegou, olhou e foi embora. Então, assim, só que tem todo um preparo ali de meses, semanas. Então, você precisa ser assertivo na questão de como se comunicar e no relacionamento líder-colaborador, aí a questão do feedback, né? O colaborador precisa saber se ele está errando ou se ele está acertando. Né? Aquela questão de muitas vezes não se incomodar, né? O cara é meu amigo, é meu chegado, eu não quero falar, não vou expor o problema. E aí você deixa de ser assertivo, deixa de ser realmente
verdadeiro com aquela situação que está acontecendo, e aí quando você vai ver o problema, eu costumo dizer que assim, se você não tomar a decisão toma por você. Chega uma hora que você fala, não tem como escapar, e o líder a todo momento ele vai se ver diante disso. Então, quanto mais assertivo ele for, quanto mais transparente, né? Acho que essa palavra e transparência tem muito a ver com integridade, com intenção. Então, se você é transparente, claro naquilo que você está fazendo, se as pessoas sabem para onde você está indo, o que você quer, a chance de dar certo aumenta muito. Jota, eu não me lembro agora como é que é aquela frase, mas o pessoal, eu conheço bastante empresário aí que fala que escola boa era com diretor meio carrasco, chega junto. Carrasco mesmo, escola boa, diretor carrasco. Eu tenho alguns exemplos de empresários que são duros, bem duros, e empresários que são molengas. Aqueles empresários que são duros até às vezes excedem. Passa do limite, Passa um pouquinho do limite. E aqueles empresários que são um pouco mais moles, que deixam conduzir do jeito que está e depois vai e faz o desligamento e o colaborador pergunta, mas por quê? Só que esse empresário que é mais mole, ele sempre fala que ele precisa ser duro, igual aquele carrasco. Só que o carrasco, ele de vez em quando ele fala, nossa, eu excedi um pouquinho, mas funciona. E aí? É carrasco, é mole? Como chegar num meio termo? Se você já falar o meio termo, como chegar? Como é que eu faço? Eu acredito que todos os extremos são perigosos. Eu acredito que se você é muito mole, vamos dizer assim, eu acredito que você acaba criando uma equipe muito... não sei se é o famoso mimimi, né? Você vai ter uma equipe ali muito sensível. Floquinho de neve. E aí qualquer coisinha ali chora, já vai criar aquele caos. Então, assim, é um perigo também. E isso é ruim, inclusive, pro ser humano, né? Ruim, você acaba jogando, passando a régua para baixo. Existe uma questão da frustração, né? Então, por exemplo, se eu não tô... Aquela famosa frase, né, que eu levo quase todos os dias. Se eu pudesse, eu postaria todos os dias. Não pegue leve com você, você aguenta. Então, assim, se você abaixa o seu índice de aceitação de que você aguenta uma carga imensa de qualquer coisa que vier, quando acontece um pouquinho, alguma coisa fora da curva, você se frustra e você desanima. Então, eu acredito que seja assim com o colaborador também. Isso que você quis dizer, né? Exatamente. Aí você não está preparado para aquela situação adversa. Então, assim, os dois são ruins, né? E a pessoa que é muito dura também, ela vai criando, assim, uma equipe amedrontada, né? Então, assim, ela vai ter medo de colocar na mesa algum problema. Porque, assim, o mimimi vai trazer tudo. E o outro que tem uma gestão um pouco mais firme, o pessoal vai correr dele, né? Às vezes o negócio tá pegando fogo e você não vai ficar sabendo. Então, por isso que os extremos são perigosos, né? Então... Mas como chegar no meio termo, Jota? Eu acredito que, para mim, fez muito sentido a questão do autoconhecimento. De eu me entender como é o meu comportamento, né? Porque se eu fosse falar hoje para você, eu diria que eu comecei mais com uma liderança mais no sentido de mais firme. Eu era bem mais firme. Carrasco. Não diria carrasco, mas eu era um pouco acelerado, não tinha muita paciência, às vezes determinadas coisas, talvez pela idade, o momento de vida diferente, a gente acaba, às vezes, sem um pouco a sede ao pote, como se diz, né? Então, em alguns momentos eu me vi nessa situação, né? De ir um pouquinho mais afoito na situação. Com o passar do tempo, você fala, cara, isso não é toda hora que funciona. Então, não é toda hora que isso dá certo. E quando não dá certo, deixa um rastro. Você olha para trás, tá aquela bagunça que você mesmo criou. Talvez por você ser muito firme ou, às vezes, ser enérgico demais. E aí tem outras coisas, né? Se a gente for extrapolar, tem casos das pessoas
que são amedrontados no trabalho, aí cria uma série de coisas. Eu acho que a gente também está falando de uma coisa mais light, mas entender que existem os dois mundos. O que me ajudou foi o autoconhecimento, né? De procurar entender, assim, como é o meu comportamento. O que me leva, por exemplo, a ficar estressado ou nervoso com uma situação? Será que é porque o outro fez alguma coisa ou será que é a minha percepção com relação àquilo que às vezes está equivocada? Então, por isso que eu gosto de bater nessa tecla de que, assim, primeiro você precisa liderar a si mesmo. Não, que você não tenha que ser firme em algum momento, precisa, né? Às vezes é necessário. Em algum momento também você precisa acolher, porque às vezes a equipe realmente está com um problema, está com uma situação e não é mimimi, que às vezes não é. Às vezes ela está falando para você, olha, isso aqui você precisa olhar. E se você não olha, quando você vai ver, o problema está maior. Então, é uma ciência que requer aí bastante prática, um pouco de vivência real mesmo, vivência mesmo, né? A gente costuma falar que existe o líder que é micro-ondas. Micro-ondas. É aquele cara que, assim, ele ligou ali, sou líder e amanhã eu já tô ali, já tô assumindo a função. É muito rápido. Entendi. E às vezes a gente coloca a pessoa nessa situação. Às vezes a gente transforma um bom colaborador num líder micro-ondas. E ele acha que ele é líder, a partir de amanhã ele vai estar à frente de uma equipe de 10, de 12, de 50 e líder micro-ondas. Mas eu vejo que o líder, ele é um processo panela de barro. Demora. Precisa trabalhar. Não é uma coisa que nasce da noite pro dia. Precisa ter um acompanhamento, uma preparação. É uma construção. E eu vejo que a minha jornada foi construída. Então, tem muita coisa que eu fiz quando eu era líder com 19, com 20 anos, que hoje eu faria diferente. Eu faria de uma outra forma. Não que causou estragos, mas hoje eu ia ponderar mais, né? Então, você vai, com a experiência do dia a dia, você vai falando, acho que não é esse o caminho. Então, hoje, pela vivência, pelo tempo de trabalho, pelas equipes com qual eu já trabalhei, hoje eu faria diferente. Mas eu sempre buscando esse equilíbrio, de não ser nem muito mole e nem muito carrasco para também não deixar uma situação... As pessoas querem que você seja verdadeiro. Sim. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Você sendo verdadeiro e coerente, né? Aí a coisa... Às vezes você fala uma coisa, o colaborador pode até... não foi tão legal assim, deu um feedback aí que não pegou legal. Mas você foi verdadeiro. Quando é verdadeiro... Eu já tive casos de fazer um desligamento de um colaborador e o colaborador dava problema. E eu sempre costumo ir naquela questão. A primeira, a segunda e a terceira, aí não dá, né? Mas depois que ele saiu, encontrando com ele em outro momento e tal, ele falou, cara, aprendi muito lá. Né? O trabalho que foi feito, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. E a gente só deu feedback ruim pro cara. Uhum. E ele saiu consciente. Então, assim, ele agradeceu. É a forma de falar também, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa... Você cria na pessoa, eleva o nível de consciência dela a partir daquela situação ruim, né? Porque ele passa... Ninguém gosta de ser... É muito ruim para um gestor, para um líder. Contratar é fácil. Desligar é muito difícil, né? Porque você não tá desligando uma pessoa, né? Você tá desligando uma família, né? Então, assim, é complexo. Mas quando você faz um desligamento e a pessoa ainda sai consciente, pô, foi feito melhor, eu aprendi muito. Então, aquele erro, talvez para ela, pode significar uma transformação de vida. Talvez no outro local ela não vai cometer aquele mesmo deslize, né, que ela cometeu. Mas aonde que tá isso? A transparência, que você comentou aquela hora ali. O cara sai, não sabe por que saiu, ninguém comenta, né? Aí você vai... Calma. Eu nunca trabalhei tudo certinho, ninguém nunca reclamou de nada. Isso é uma coisa que eu procurei aplicar na minha vida profissional e eu acredito que sempre que puder e sempre eu vou fazer dessa forma. A pessoa, ela precisa saber por que ela tá saindo. Ela tem que saber. Para ela não ter a condição, ou pelo menos a possibilidade de não cometer o mesmo erro de novo. Tem que ter jeitinho para falar, né? Exatamente. Aí é o equilíbrio. Então, é uma construção que você precisa... Aí é o jeito. Tem uma historinha muito legal, eu gosto muito, faz tempo que eu não falo ela, que diz que verdade e mentira
estava de frente com um riacho. E a mentira tirou a roupa e pulou no riacho. E falou pra verdade: vem, verdade, tá uma delícia a água. Vem aqui, tira a roupa e vem aqui. A verdade, com muito custo, tirou a roupa e pulou no rio. Na hora que pulou no rio, obviamente, a água estava frisante, porque mentira conta mentira, e saiu correndo. Quando a verdade caiu na água, mentira saiu do rio correndo, vestiu-se com a roupa da verdade e foi embora. A verdade viu que tinha caído num golpe, saiu do rio, colocou a roupa da mentira e foi também. Minto. A mentira, quando ela foi embora, ela levou a roupa dela. Então não deixou sequer a roupa para a mentira vestir. Para a verdade mentir. Ou seja, a verdade saiu do rio e saiu andando pelada pela floresta e entraram numa cidade. Quando a mentira entrou numa cidade, ela entrou no meio da multidão e passou-se despercebida. Enquanto isso, verdade lá atrás, andando pelada na cidade, começou a chamar a atenção de todo mundo. Todo mundo começou a olhar para ela e apontar. Moral da história. Todo mundo aceita uma mentira vestida de verdade. Mas ninguém gosta de uma verdade nua e crua. Né? Então, assim, se a gente for falar uma verdade, a gente precisa tomar realmente aí muito cuidado com a forma que a gente vai abordar. Eu gosto muito de falar que se existem 1 milhão de formas de dizer uma coisa, por que não escolher a melhor? Eu tenho um amigo que ele fala uma frase que me marcou. Tem coisas que marcam a gente, né? E ele fala que verdade sem caridade é agressão. Então, uma verdade... Verdade sem caridade é agressão. Se você conta uma verdade para uma pessoa, mas se você não tem ali um jeito de falar, não se coloca... É agressão. Então, assim... mas eu falei a verdade. Mas como você falou, mas como? Como que você contou essa verdade, né? Eu acho que ela precisa ser dita. Bota, o meu marido ronca pra arrebentar. Acordei, vai estar roncando igual um porco, seu animal. Ou colocar a verdade, isso, né? ou colocar a verdade num momento inadequado, né? Que nem uma equipe, por exemplo, se você for falar uma verdade no meio de outras pessoas, o que aquela pessoa que tá ali vai perceber? Diz uma verdade, mas às vezes não era para ser falado naquele momento, né? No meio de outras pessoas. Então, realmente a verdade, dependendo de como você é colocada, ela pode levar a um problema maior. Aí você falou uma coisa legal. Por exemplo, eu tô no meio de uma reunião com 10 colaboradores. Vamos colocar uma equipe pequena, 5 colaboradores, ou 5 ou 100 colaboradores, independente da quantidade de colaboradores. Eu tô numa reunião onde está o time inteiro presente. Se eu tenho alguma coisa ruim para falar, eu devo falar? Se for uma coisa no intuito de melhorar a equipe como um todo, que é uma coisa do ambiente, ela precisa ser dita. Porque as pessoas precisam saber que ambiente. Relacionado ao todo. Se é um problema específico de uma pessoa, um determinado colaborador tem algum problema, isso não pode ser tratado numa reunião com os demais. Então, uma reunião de vendas, vamos falar sobre meta, vamos falar sobre o foco da empresa é esse, a gente precisa atingir isso, ou a gente está tendo esse tipo de reclamação, o que dá para a gente melhorar? Eu acho que isso tem que ser tratado. É uma verdade, precisa ser tratado com o grupo, conjunto. Afinal, todo mundo é parte daquilo ali, né? Agora, se é um problema específico de um colaborador, eu acho que isso deve, com certeza, ser tratado de uma forma mais pessoal, né? Agora, a gente sempre costuma falar, se for elogia na frente das pessoas, mas se for para chamar atenção ou dar um feedback ou falar alguma coisa mais específica, eu acredito que tem que ser individual. Então, os problemas organizacionais, os desafios organizacionais devem ser colocados para todos. Tem muita gente que também esquece disso, né? Às vezes acaba... um ou dois tem a informação do que está acontecendo e os demais não sabem. Então, esse falta de alinhamento também vai criando problemas. Depois o cara está insatisfeito porque ele não participa. Então, quer dizer, tem várias... eu digo que o campo da liderança, o trabalhar com pessoas, eu gosto muito, é uma coisa que particularmente me brilha os olhos, mas é um desafio e tanto, porque você tem várias vertentes ali, né? Você está lidando com pessoas, né? E pessoas têm sentimentos, pessoas
tem criações diferentes, momento de vida diferente. Quando eu comecei a trabalhar e liderar, você não tinha WhatsApp, a informação um pouco mais demorada, a rádio peão, ela sempre teve, mas ela demorava um pouquinho, né? Hoje, se você falar uma coisa aqui numa reunião, ou se você falar alguma coisa pro colaborador, não precisa nem chegar no final do dia, tá todo mundo, a empresa inteira tá sabendo. Então, assim, as coisas mudaram bastante. E isso exige cada vez mais o líder ter essa consciência, primeiro, de quem ele é, quais são as limitações dele, do que ele pode, como pessoa, melhorar também, né? Liderar ele, primeiro se liderar, para depois ele liderar uma equipe. Então, aí tem... E o líder também não vai conseguir sozinho, ele não vai muito longe. Então, ele precisa com que a equipe compre aquela ideia dele, né? Aquele formato de trabalho. Se ele conseguir fazer isso, gol. Aí, bom, é gol. Você, desde o começo, está falando muito sobre o autoconhecimento. E a gente ouve muito esse termo, autoconhecimento. O que é um autoconhecimento, Jota? Eu diria que, assim, o autoconhecimento é você querer entender um pouco como você funciona para além daquilo que você já sabe. Peraí. O autoconhecimento é entender como... Para além daquilo que você já sabe. Você já sabe um pouco de como você é, o seu comportamento, das coisas que você gosta. Tem vários testes aí que ajudam a clarear um pouco mais esse caminho. Uhum. Mas para além daquilo, né? Que às vezes as pessoas se fecham só naquilo que ela já sabe. Mas para além daquilo que você ainda não sabe, né? E as coisas que você ainda não sabe sobre você, né? A gente fala muito de... Toda pessoa tem ali um lado luz, né? Aquilo que a gente consegue... Um lado sombra, né? E um lado sombra. Então, entender como é o comportamento disso, né? Quem é você para além daquilo que você já sabe hoje, né? Então, com 22 anos, eu tinha um entendimento sobre a minha pessoa. Hoje, com 37, eu já tenho uma vivência maior. E como que eu vou continuar aprimorando isso para entender melhor como eu me comporto diante das situações? Então, quanto mais eu desenvolvo esse autoconhecimento, como mais entendo quem eu sou, mais fácil fica eu começar a entender quem o outro é também, né? Então, aí tem várias possibilidades de melhorar isso, né? Então, eu acredito que não é ser só de frases prontas, né? As pessoas, elas não... Eu acredito que hoje as pessoas precisam muito mais de direcionamento do que simplesmente... Lógico, a leitura ajuda muito. Eu, particularmente, gosto bastante de ler, de fazer curso, estudei praticamente a vida toda. Uhum. Mas não é só isso, né? Não é só... Okay, então. É você buscar essa... Como se diz? Essa paz interior, né? O que realmente te traz um significado? E qual é o primeiro passo para isso, Jota? Olha, eu estou numa busca de autoconhecimento. Então, qual é o primeiro passo para isso? Existe uma cartilha? Existe... O que eu tenho que fazer? Eu acho que a primeira coisa é começar a perceber aquilo que você faz no piloto automático. Aquilo que você faz sem perceber. Legal. Então, começar a entender assim, o que será que eu faço, né, que eu nem me percebo? Né? E a gente tem várias... Não é todo mundo que chega e fala pra gente, olha, você precisa melhorar nisso, você tem que melhorar aquilo. A não ser que a pessoa tenha uma proximidade, uma confiança muito grande, as pessoas começam a dizer o que você precisa melhorar. E a gente sempre tem algumas coisas, que é o famoso, o lado sombra, que a gente gosta de... Tenta de todo jeito esconder para que não apareça. Então, se a gente começar a entender quais são esses gatilhos automáticos que acontecem... Por exemplo, um gatilho que acontecia comigo. Essa questão de ser um pouco agitado, acelerado. Isso é uma coisa que eu comecei a me perceber. Eu falei, peraí, isso não é tão legal assim. Porque isso, às vezes, assusta as pessoas, né? Você trabalhando com um grupo, você fala, pô, por que aconteceu aquilo? Hoje a pessoa não tá legal. Não que você vai estar bem sempre, mas quando você deixa externar isso de uma maneira muito constante, começa a ser perigoso. Então, eu comecei a perceber, bom, eu acho que eu preciso procurar uma forma de eu diminuir esse gatilho, esse piloto automático que me leva a essa situação. E aí tem muita gente que vai ler, vai ouvir uma música, vai procurar um processo de desenvolvimento pessoal, fazer cursos na área de liderança me ajudou bastante, né? De você entender, olha, não...
Não é bem por aí, né? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho, você começar a ver os gatilhos. O que você tá fazendo no automático? Isso Sabe é quando a muito pessoa legal. fala pra você assim, cara, você viu o que você fez? Fala, cara, nem Não percebi, nem tava percebi. piloto, é igual quando a gente tá dirigindo, né? Muitas vezes a gente tá dirigindo e nem percebe o que Como- tá fazendo, Quando por onde você, passou. quando você entrou na autoescola, como que era? Primeira, ponto morto, segunda, você ficava ali, Olhando ainda, ficava né? olhando. Hoje você faz isso? Hoje você Passa sem automático, perceber. sem perceber. E o que nós fazemos sem perceber? Isso é muito legal porque, por exemplo, assim, quando você percebe o que você faz de errado, principalmente aquilo que... Não vou nem falar de errado, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu, de vez em quando, eu tenho umas sensações, eu não vou dizer crise de ansiedade, Sim. porque a crise de ansiedade é uma coisa muito séria, mas de vez em quando eu tenho algumas pequenas crises de ansiedade, aquelas que, poxa vida, vamos. E, Tipo, no automático você tá ansioso. no automático. É o seu piloto automático ativado. Exatamente. Aí o que acontece? Você precisa perceber, quando você começa a perceber quando isso acontece... Primeiro caminho, primeiro ponto. Você percebe quando isso acontece, pô, minha mão começa a suar, pô, eu tô começando a ficar ansioso, ou eu tô começando a perder o foco, olhar muito para os lados, pô, eu tô entrando nessa ansiedade aqui. Então, quando você começa a perceber isso e você cria um novo gatilho para que você desacelere, por exemplo, nessa ansiedade, isso faz uma diferença danada até na sua performance. Exatamente. Aí você começa o exemplo da ansiedade, como você falou, né? Por que eu tô ansioso? Né? Será é uma tarefa que está atrasada? É alguma coisa que eu preciso fazer que é urgente? Tá, como é que eu talvez levantar da sala, espairecer, conversar com alguém? Aí você vai encontrar formas, né? Uma atividade física, sair daquilo. Eu preciso encontrar uma forma daquilo não ser mais automático. Mas o primeiro ponto você foi muito assertivo, né? Perceber. Que esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o maior desafio. Se perceber que você tá naquela situação. Perceber que você foi, por exemplo, né? Perceber que você foi agressivo, perceber que você foi ansioso, perceber que você, no meu caso, por exemplo, muito acelerado, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Quando você vê, cara, você tá fazendo 3, 4 coisas e quem faz muita coisa não faz nada. Então, peraí, calma, vamos... Então, essa percepção é fundamental nesse caminho de encontrar. Aí você começa a construir isso, essa jornada aí de iluminação, vamos dizer assim. Aí cada um vai encontrar uma forma, né? Eu acredito que isso ajuda muito. Tem pessoas que vão encontrar isso através de uma atividade física, de uma meditação, de fazer um esporte, ler um livro. No meu caso, por exemplo, eu gosto muito de mexer com natureza, com trabalho de, sei lá, mexer numa horta, roçar uma grama. São coisas que me fazem bem. Então, cada um vai encontrar uma forma de se conectar, né? Tem gente que é com a música. A pessoa começa, não tô legal hoje, eu preciso me perceber que, às vezes, levantar a mão e falar, hoje eu não tô bem. Né? Então, não entrar numa situação, por exemplo, que vai talvez fazer com que aquele piloto automático fique mais forte ainda, né? Ele começa a gritar e todo mundo percebe. A gente não legal, percebe. Assim, eu criei um método, né? Cada um se adequa com aquilo que tem, né? E eu vi uma vez falando sobre o método socrático, né? Que é aquele que você faz perguntas. Então, por exemplo, eu sempre ouvi falar e sempre acreditei, e cada vez isso está mais real dentro de mim, que melhor do que você ter as respostas certas é você conseguir formular as perguntas certas. E isso para você também, isso internamente. Tem até uma passagem aqui que eu me lembrei agora, de Sócrates, que diz que se é verdade, se isso realmente aconteceu ou não sei, mas é uma coisa que fez muito sentido para mim. Parece que Sócrates, uma vez, aquela teorema de Pitágoras, né? Que é a raiz quadrada, não, a raiz quadrada da hipotenusa é igual dos catetos opostos. Diz que ele ainda é difícil, mas a época era muito mais difícil. Somente os mais inteligentes conseguiam responder. Diz que ele, numa praça, né, ele sempre vivia rodeado de pessoas.
ele lá fazendo os questionamentos da vida e tudo mais, ele avistou um escravo que sabia que era dotado de muita inteligência, chamou o escravo, fez uma equação no chão ali, né? Pegou um pedaço de pau e riscou uma equação no chão e falou, você sabe resolver isso daqui, escravo? Ele, sei. Foi e resolveu. Aí ele falou assim, bem, então você conseguiu resolver a equação. Consegui resolver a equação, mas bem, você é um escravo. Sim, eu sou um escravo. Ora, escravo não tem alma. A época era tratada assim, né? Escravo não tinha alma. Escravo não tem alma. Ele eu não tenho alma. O pessoal ele não tem alma. Tá, mas quando você tem inteligência, você tem alma. Sim, quando você tem inteligência, você tem alma. Logo, se você tem inteligência, você tem alma. Sim. Então, se você tem alma, como você pode ser escravo? Não pode ser escravo. E esses questionamentos é muito bacana você se fazer para si, né? Porque, por exemplo, por que eu tô ansioso, como você disse? Por que eu tô com esse sentimento? Qual é o meu medo? O que vai dar? O que daria errado? Ou o que tá fora do lugar? Ou o que levou aquilo, né? Ou o que levou aquilo? Que situação, que gatilho que levou eu estar naquela forma, né? Então, assim, esse eu acho que é o primeiro passo e já é um baita de um desafio, né? Eu acredito que cada vez mais a gente continua e fazendo mais ainda coisas no automático, sem se perceber. Tem algum exercício, Jota, que você recomendaria para a pessoa que quer iniciar uma jornada aí de autoconhecimento, para depois, de repente, entrar nessa parte de liderança? Eu gosto bastante de um teste, né, que, para quem tem curiosidade aí, que é o teste do Enneagrama. Né? Enneagrama? Lá você tem os 9 perfis comportamentais, basicamente ele divide o comportamento humano em 9 tipos, né? Tipo 1, 2, até o 9. É um teste que você consegue identificar principalmente essa questão do piloto automático, que são esses gatilhos, né? Então ali vai dar uma ideia, né? É muito do momento também, né? Porque você pode fazer um enneagrama com 20 anos, com 30 e com 40 e as coisas mudaram, as visões, elas vão... Não vai mudar muito, mas vai seguir uma linha. Mas ali você já consegue perceber, olha, isso aqui é um gatilho que pode acontecer comigo. Tem aquele teste lá para quem está na liderança, que é interessante também, que ele divide as pessoas basicamente em 4 grupos, né? Rei, mago, amante, guerreiro. Então, para quem é líder, isso ajuda bastante, porque começa a ver aquilo que você... as características que você tem, né? Muito forte. Então, se eu tenho uma característica muito executor, né? Então, eu sou guerreiro, executor, né? É o famoso pau para toda obra. Tá, mas será que em todo momento da liderança eu preciso ser guerreiro? Isso não é o DISC, não, né? O DISC também, ele é meio isso, parecido. Né? Sim, o DISC também divide em 4 grupos, né? Uhum. Tem o que é mais firme, que é o mais amoroso. Então, basicamente eles vão na mesma vertente. Então, esse eu acho que é um grande passo para quem quer entrar na liderança. Você se auxiliar não só desses testes, né? Mas é um caminho, né? Para quem está iniciando, eu acho que ajuda bastante para você começar a se perceber, né? Para você ver, nossa, isso aqui eu faço automaticamente, né? E também identificar os medos, que isso é importante também, né? Quais são as minhas características, né? Tem gente que tem medo de falar em público, tem pessoas que têm medo de insegurança, né, de fazer alguma coisa, tem pessoas que vão prezar muito pelo ambiente, pela amizade, às vezes vão deixar o problema passar para não colocar alguém ali numa situação, sei lá, não digo desconfortável, mas colocar realmente o problema na mesa e aquela pessoa ser... Então, assim, quando você começa a perceber, então, se eu tenho essa característica, então vou ter que tomar cuidado. Né? Então, se eu tenho essa característica mais de não colocar as coisas na mesa, então o líder ele precisa colocar a situação na mesa. Ô Jota, pra você, verdade tem que ser dita? Sim, sempre. Mas e se a verdade for machucar? Eu acho que a ausência da verdade, depois, ela machuca mais ainda. Eu acredito que se você coloca uma coisa... lógico que a gente já comentou a questão da forma. A forma, né, de né? falar. Mas eu acredito que é melhor ir sempre com a sua verdade.
Tá, eu vou dar um exemplo, tá? E imagine se você, nessa situação, para você me dar aí um feedback. Tem uma pessoa que é desagradável e os amigos não suportam mais essa pessoa. E essa pessoa, ela continua chegando próximo de vocês e ninguém fala nada para essa pessoa. Deixa rolar, né? Até porque se a gente falar, pô, você é um desagradável, você é centrão, e falar tudo que tem que falar, a pessoa ia ficar muito magoada, então eles preferem não falar. O que eu faço? Uma vez eu tive uma pergunta, não nessa característica, mas uma... Parecida. Uma pessoa falando, mas o que eu faço diante de uma situação X? E aí eu falei, tenta levar a pessoa à reflexão. E eu acho que se você... Pô, a verdade talvez ali vai pegar mal, talvez pode ficar um rastro, uma coisa ruim e tal. Tenta levar a pessoa à reflexão. Né? O porquê que, se ela é desagradável perante aquele grupo, então você concorda que ela faz alguns atos Sim. que levam as pessoas a acreditar naquilo? Perfeito. Então, é o primeiro ponto, saber se esses atos, essas atitudes são verdadeiras. Passíveis mesmo dessa Exatamente. semântica, né? Ou se é só achismo. Tá. Então, precisa entender isso. Não, é verdade, existe um fato, realmente a pessoa, ela vira e mexe, ela tá correndo nisso. Então, o primeiro ponto é levar essa pessoa à reflexão. Falar, olha... E falar do fato, né? Olha, tal dia, tal fato, tal coisa deixou o grupo numa situação desconfortável. Que tal se você tomar um pouco mais de cuidado e ir numa outra linha e tal? Então, eu penso que é uma forma de você levar a pessoa à reflexão. Né? Porque se você chegar, olha, não, aquilo que você fez, vai realmente dar ruim. Mas se você consegue, aí eu talvez não sei, mas é uma situação hipotética, mas não seria todo mundo do grupo, né? Talvez uma pessoa ali que seja mais referência, chamar essa pessoa e criar uma reflexão para que ela entenda aquilo, né? Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. 1937 e é atualíssimo até hoje. Eu amo, rapaz, as 3 primeiras páginas. Eu acho que essas 3 primeiras páginas eu já li... No entanto, que tá até hoje, né? Vai fazer 100 anos. Vai fazer... Acho que é 1937 esse livro, ou 42, um negócio assim. E o começo do livro ele fala assim, que em, sei lá, 1900, Nova York, ele até usa essa frase, Nova York usou o maior ratatatá de metralhadora da história. Estilo faroeste. A polícia cercou na não sei qual avenida lá, na esquina de tal avenida, Crowley, o pistoleiro e matador, assassino de policiais. Diz a história que ele escreve lá que esse Crowley, ele foi cercado numa avenida pela polícia e a polícia disparou vários tiros, né, contra um apartamento onde ele estava escondido e ele acabou sendo alvejado enquanto estava escondido atrás de um sofá. E, segundo conta a historinha, ele foi encontrado lá com um bilhetim escrito assim: aqui está um coração ferido que nunca faria mal a ninguém. Só que aparentemente ele era assassino de policiais. Só que ele se sentia um injustiçado do sistema, então ele acreditava que matando policiais ele estava fazendo uma benfeitoria. Era a verdade dele. A verdade dele, era a semântica da cabeça dele. Criou isso. E tem uma frase também de Al Capone, eu não vou me lembrar a frase aqui, mas ele fala que ele viveu a vida fazendo bem para as pessoas. Al Capone é um dos bandidos aí mais, né, conhecidos da história e que não fazia nada de bom. Mas na cabeça dele, ele fazia o bem. Então, assim, eu acho que o grande desafio do líder
E da pessoa, nessa busca de tentar influenciar alguém, tentar fazer com que a sua verdade seja aquela que deve ser aplicada, né, como um bom líder que traz uma ideia e tem que aplicar na equipe, fazer com que a outra pessoa mude de ideia ou aceite aquilo como verdade, né? E eu acredito que tenha técnicas, né? Você consegue nos dar alguma dica ou nos dar alguma vertente aí de como conduzir isso de uma forma simples, como você acabou de falar aí, pô, não seja direto, mas crie uma reflexão. É isso? É criar essa reflexão ou tem outras situações aí, outras vertentes para a gente aplicar no dia a dia? Tem várias formas, né? Algumas são mais importantes, né? Eu acredito que essa questão da transparência que a gente falou lá no começo, né? Outra coisa que ajuda bastante é a questão do ouvir, né? As pessoas ouvir realmente de fato o outro, né? Então, quando você dá a condição para que a pessoa consiga expor as suas ideias, você entender e ter essa percepção do que está realmente acontecendo, né? Então, se você conseguir fazer isso, já vai dando essa clareza e as pessoas vão começar a entender que você é um líder participativo, né? Então, em alguns momentos, é lógico, as pessoas precisam realmente de direcionamento, você precisa passar ali as demandas, as tarefas do dia a dia, que faz parte de toda organização. Ela precisa existir e precisa dar resultado. Uhum. Então, eu acho que você ser coerente com você mesmo, você criar uma abertura onde as pessoas consigam se aproximar de você, você consiga ouvir realmente o que as pessoas estão dizendo, e isso vai facilitando a sua jornada como líder, né? E celebrar também, eu acho que é importante as pessoas... Como assim celebrar, João? Celebrar os momentos bons, né? Porque às vezes se você tá num ambiente onde você busca sempre o resultado, precisa dar o resultado, mas esquece também que quando dá certo precisa comemorar, precisa celebrar, isso é importantíssimo, criar esses momentos com a equipe, né? De celebrar a vitória, né? Precisava fazer tal coisa, tinha um projeto ou algo que precisava ser executado naquele período e a gente conseguiu. Cara, acho que precisa reunir a galera, precisa dar os parabéns para a turma, precisa celebrar aquilo. Aí as pessoas começam a sentir parte. Então, assim, tem muita gente que às vezes leva o cara para uma sala, para uma reunião, só na hora de falar do problema, mas esquece da hora que deu certo. E se deu certo, vamos celebrar todo mundo, criar ali um momento, acho que isso é importantíssimo. E se deu errado também, precisamos conversar sobre aquilo que deu errado. Então, essa ponderação que precisa acontecer. Então, se deu errado, também não fala, tá errado. Agora, se também deu certo e esqueceu que por trás ali tem todo um grupo de pessoas envolvido, então, isso é muito importante, você ser participativo, né? Não existe liderança à distância. É uma coisa que eu levo para mim. A liderança... Não existe liderança à distância. Não tem como você liderar uma equipe quando você está longe, né? Então, lá dentro da sua sala, e lógico que o líder tem atividades que, muitas vezes são administrativas, às vezes burocráticas, precisam fazer. Mas ele precisa andar pelo ambiente de trabalho, ele precisa conhecer as pessoas com quem ele está trabalhando. Se ele não conhece, se ele não sabe quem são as pessoas, se ele não conhece o ambiente aonde ele está, dificilmente ele vai saber dos problemas. Os problemas, primeiro, não vão chegar, as pessoas não vão ter confiança para poder abordar. Eu tenho um exemplo de um professor que deu aula para a gente, que ele assumiu uma faculdade na época, ele assumiu um grande projeto, e ele falou que ele ficou os 2, 3 primeiros meses entrando de sala em sala, de porta em porta, que o prédio era muito grande, conhecendo todos os ambientes. E ele pediu isso para as pessoas que tinham colocado ele naquele cargo. Olha, vocês me dão 2 a 3 meses para eu entender tudo como funciona, conhecer as pessoas, saber as pessoas, chamá-las pelo nome, para depois eu dar um diagnóstico e começar a implementar a minha forma de trabalho. Eu acho que isso é fundamental. Porque às vezes o cara não conhece as pessoas com quem ele está trabalhando. Não é só conhecer pelo nome, mas saber de onde vem, a formação, criar essa proximidade. E aí as coisas vão começar a acontecer, porque quando há participação, quando se é participativo, é aquele caso, né?
Se o líder chegou... Se você chegou no topo sozinho, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Se você deixou alguma coisa alguma coisa ficou pelo caminho. Se você chegou ali e para mim, isso é muito claro, todas as vezes que eu consegui, na maioria das vezes, com bastante, na minha percepção e também dos feedbacks, com bastante êxito nas atividades do quais eu tive à frente, as pessoas também cresceram juntas, né? Então, assim, o crescimento ele não é só do líder, a equipe cresce e o líder vai crescendo junto. Na verdade, quem faz acontecer é o pessoal é a equipe, né? Mas para isso ele precisa se ambientar e conhecer todo mundo, né? Então, assim, sentado numa mesa é um local perigoso para ver as coisas acontecendo. Eu posso dizer que o líder ele é um instrumento de transição? Porque, por exemplo, um bom líder, então, transforma os colaboradores em melhores colaboradores que, de repente, até em outros líderes por conta de promoção. Sim. E tudo mais. Então, e eu procurei sempre fazer isso. Faz sentido. Eu sempre procurei fazer isso, né? Melhores colaboradores, melhores líderes, consequentemente, melhores gestores, consequentemente, melhor o resultado, melhor a empresa, melhor a organização. Então, assim, cuide das pessoas que elas vão cuidar do resultado. Jota, se você pudesse, por exemplo, se você pudesse, deixa eu perguntar. Eu sou líder de uma equipe, eu preciso me reunir com essa equipe toda semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, de uma reunião, ou não preciso de reunião com todo mundo? Como é que é? Existe uma fórmula, existe pelo menos um tato, não sei. Então, eu diria que assim, depende muito da dinâmica qual você está inserido. Tá. Então, por exemplo, se você vai trabalhar, às vezes a empresa trabalha por turno. Uhum. Então, aí, por exemplo, tem horário para entrar um turno, horário para sair outro turno. Então, fica mais difícil você criar esses momentos para ter esse contato com a equipe. O problema é não ter o contato. Esse eu acho que é o grande risco. Né? Então, assim, eu não tenho contato com a minha equipe, aí a justificativa é por causa do turno de trabalho, porque um já está... Principalmente fábrica, né? Um entra, o outro sai. Então, a ausência desses momentos é muito perigoso. Precisa ter. Agora, se é uma dinâmica mais operação, onde você não consegue parar todo mundo, você não consegue fazer isso, então você crie momentos para estar com alguns durante aquela semana. Agora, uma reunião mensal eu acredito que é o mínimo. Pelo menos uma reunião mensal para não falar de problema, né? Eu acho que esse é um perigo também. Às vezes você faz a reunião e você leva só os problemas do dia a dia. Os problemas eles precisam ser tratados no dia a dia. Né? No dia da reunião é um momento para você preparar para o colaborador. Então é um momento de você trazer uma informação, um conhecimento, uma ferramenta nova, de criar um ambiente, se for possível, né? Se tiver alguma coisa para celebrar, comemorar junto com a equipe. Então, eu acredito que pelo menos uma vez por mês é fundamental você ter isso. Se não conseguir, até 2, dependendo do nível gerencial, do tamanho da equipe, você consegue fazer. Agora, esse contato próximo, né? Se você não consegue ter contato com todos da base, que às vezes você é o gestor e tem líderes abaixo de você e tem equipe. Tá. Então, se você conseguir ter esses momentos com a liderança e a liderança ter esses momentos, aí você cria uma cadeia. Exato, você vai criando uma cadeia, né? Uhum. Aí você cobra daquele líder que ele faça o mesmo. Então, você tem um momento ali com a sua equipe de liderança. Aquela equipe de liderança também tem que ter um momento dela com os colaboradores deles. E aí, eu acho que é dar treinamento, levar coisas novas, trazer alguma ferramenta e também, se possível, celebrar aquilo que é bom. E se tiver que tratar de alguma situação, um problema, sempre Você disse também. Que gosta de ler. Tem algum livro que você indicaria, que você falaria assim, não, Renato, para ser líder, eu acho que o crucial é a leitura desse livro. Ou para ser líder, ou para ser um bom gestor, ou para aprimorar aí, ou para conduzir a pessoa no caminho de autoconhecimento. Tem alguma coisa que você possa indicar para gente? Eu gosto bastante do livro de ouro da liderança, acho que é do John Maxwell, que é muito bom. Livro de ouro da liderança, do John Maxwell, ele é muito bom. Gosto também do estudo do Jim Collins, que ele fez Empresas Feitas para Vencer, onde ele pegou um estudo, né? Como eu fiz matemática, gosto de números, então eu vou nessa área perfeito. Um pouquinho exatas aí. E o Jim Collins, ele fez um estudo muito interessante. Ele pegou as 500 empresas da Bolsa de Nova York e durante 8 anos eles se debruçaram sobre aquilo e estudaram e começaram a ver
essas 500 são as 500 mais top. Só que ele fez um trabalho interessante que ele começou a voltar. Voltou 5, 10, 15, 20, 30 anos no tempo. E ele começou a ver o que essas 500 empresas, quais são as características que elas têm em comum. Então, assim, ele foi criando lá uma linha de raciocínio onde ele deveria identificar o que as top têm. Dessas 500 empresas, ele conseguiu fechar o estudo dele com 14 empresas apenas. Uau. Uma delas é a Gillette, aquela Wells Fargo, que eu acho que é um banco lá nos Estados Unidos. Tinha uma outra que era uma grande drogaria. Eu acho que a GE também está nesse meio. Mas Coca-Cola, tem várias empresas multinacionais não entraram. Porque como ele foi fazendo uma avaliação, às vezes a empresa tinha... E ele chegou em 5 características. Eu não vou lembrar todas aqui agora, mas algumas eu sei. E ele foi identificando. Não, essa aqui tem 1, 2, 3. Então não tá. Para estar nesse grupo seleto de 14... são 5 características. Uma das características, e é a 5ª característica, quando foi a linha de corte, porque várias chegaram até 4. Tá. Mas a linha de corte, para chegar nas 14, uma delas ele chama assim, liderança nível 5. O que é esse líder nível 5? Muitas empresas conseguiram, e aí ele pegava tudo pela Bolsa de Valores para ver os índices, valor de mercado, então um estudo bem aprofundado. Quando ele chegou em algumas empresas, ele viu, nossa, essa empresa aqui tem uma coisa que as outras não têm. E essas 14, o que ela tinha, que as outras não tinham, a liderança nível 5. O que era esse líder nível 5? Dessas 14, que eu achei um dado interessante, se eu não me engano, 11 dos CEOs dessas empresas foram pessoas que vieram de dentro das organizações. Entendi. E só 3 que veio de fora. E ele começou a ver que existiam algumas coisas que eram muito parecidas. Por exemplo, as pessoas que vieram de dentro, que vieram lá do ajudante... Fábrica, né? Igual eles falam. Exato. O cara veio crescendo, construindo... E qual que era a característica desse líder nível 5? Uma das características primordiais que ele colocou no estudo dele. Humildade. Então, ele conta lá exemplos de CEOs que dessas 14, e o cara nunca se imaginava estar numa função de líder, de CEO, e aconteceu algum evento que ele foi alçado aquele cargo, e o cara era extremamente, assim... participativo, humilde. Tem um exemplo de um cara que ele era CEO de uma dessas empresas, ele no sábado, no domingo, ele estava no campo, dirigindo um trator, fazendo alguma coisa. Um cara, assim, o famoso simprão. Essa humildade, essa característica da humildade, de realmente ali você se colocar no lugar do outro, tem várias coisas que vão vir junto, né? Sim. Mas essa humildade era o nível 5. E esse nível 5 fez com que essas 14 empresas se destoassem dessas demais 500. Para mim, esse estudo desse livro ele fez muito sentido. Tem um livro também, Organização Dirigida por Valores, do Barthes também, que é muito legal. Então, eu ficaria com esses 3. Porque o Barthes fala muito no despertar da consciência, né? Despertar da consciência é muito legal, né? O nível de engajamento do colaborador melhor. Então, eu acredito que esses 3, tem vários, né? Lógico, sim. A gente não dá para descartar, mas esse do estudo, esse do Don Maxwell, que é mais aplicabilidade, e esse do Jim Collins, que é o estudo, para mim foram os mais interessantes que eu gostei mais. E você conseguiria falar algum filme ou seriado? Filme ou seriado que você acha que, ou a pegada de autoconhecimento mesmo, que eu tô lendo algumas coisas, então não vou conseguir encaixar isso daí, mas se tiver algum filme ou seriado que eu assisti, filme ou seriado? Não sei se você assiste televisão. Já assistia mais, hoje um pouco menos. Você sabe que a gente conversou com uma empresa aqui, o Guilherme e o Kaique da Work Safety. O Guilherme, ele não tem televisão na casa dele. Que louco isso, algo diferente, cara. Hoje. Ele não tem nem televisão. Mas faz sentido. Faz muito sentido. Eu adorei escutar Muita informação, né? Que a gente começou a conversa, né? Então, assim, quando você tira a televisão, você tá tirando um pouco
bombardeio de informação que você tem ali. E a rede social faz muito isso, né? Exatamente. Aí tira você do foco, você fica mais inconsciente, Sim. consequentemente... Trabalhando no piloto automático. No piloto automático, consequentemente, mais inconsciente, mais no piloto automático, mais risco de dar errado você tem. Então, quanto mais consciente, quanto mais desperto você tiver para aquilo, melhor. Então, eu não consigo lembrar agora de um... Com certeza tem um seriado, alguma coisa, mas os livros são as coisas que eu mais... Hoje tem mais... que você consegue, para mim, traduzir melhor, eu consigo Sensacional. ver. Ô, Jota, e como você hoje ajuda as pessoas, ajuda as empresas? Como é que é? Como que é o seu trabalho hoje? Hoje eu tô com um projeto que a gente deve lançar em breve, né? A gente vai conseguir... Que é um produto de desenvolvimento pessoal, né? Voltado para essa área de autoconhecimento. E trabalhar com consultoria na área empresarial, né? De ajudar não só gestores, mas também líderes e colaboradores para eles melhorarem, né? Como você colocou, né? Eu gosto disso, de você pegar um colaborador, às vezes ali, que talvez perante os demais ele é nível médio, e você transformar ele num líder. Ou aqueles que já estão na liderança, você despertar ele para outras coisas. Então, eu gosto muito de ensinar. Então, por mais que eu tenha feito essa questão da faculdade, da licenciatura em matemática, não ter ido para a sala de aula, mas eu gosto muito dessa questão de ensinar. Mas eu gosto de ensinar mais essa questão do... Não digo ensinar, mas acho que direcionar. Hoje eu transformaria o ensinar pelo direcionamento, aconselhamento. Seria, acho que esse é o caminho. Você presta essa consultoria para as empresas. Exato. Para as empresas ou para os empresários? Pode ser para as empresas ou pode ser específico para o empresário. Entendi. Então, se tem alguma pessoa que ela sente que ela precisa melhorar, que muitas vezes, isso eu acho que é bacana, a pessoa fala, não, é eu que preciso, não é a minha equipe. Show. Isso é fundamental, percepção, né, o primeiro ponto. Existe casos que às vezes não é o empresário, às vezes é a equipe dele realmente que precisa melhorar o nível de consciência dela. Né? Aí você pode trazer técnicas, exemplos, estudo de caso, você pode fazer uma infinidade de coisas que dá para trabalhar para melhorar isso. Então, dá para fazer um trabalho específico individual? Dá. Dá para fazer um trabalho com a equipe? Dá também. Então, acho que as duas... Que foi isso que eu fiz na minha jornada profissional. Né? Então, todo o trabalho que eu fiz aí, eu procurei fazer bastante isso, né? De transformar as pessoas, às vezes, e deixar... Falar, esse cara tá pronto para ser líder. Pode deixar aí que ele dá conta. Isso é muito gratificante. E aí é uma coisa que me move, a questão de deixar um legado. Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana. Quanto mais a gente puder contribuir com as pessoas, com a evolução das pessoas, melhor. É o que a gente está fazendo aqui. Um bate-papo como esse desperta o nível de consciência da gente, né? Aprende uma coisa, troca uma informação. Então, assim, você sai melhor do que você entrou. Então, acho que esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Então, entrou para dar um treinamento, entrou para bater um papo, entrou para fazer um curso, saiu melhor que entrou, tá show. Gol. É gol. Golaço. Tá jogando com a 10. E, Jota, como que as pessoas te encontram? Tem a minha rede social, né? Tem o Instagram, JJ, tem o LinkedIn, tem o site que a gente vai divulgar agora em breve desse produto que eu vou estar lançando, né? Aí a gente pode até marcar um bate-papo uma hora para falar sobre ele. Então, tem essa possibilidade das pessoas me encontrarem no Facebook e na rede social. Show de bola, meu irmão. Obrigado. Valeu pela partilha, pelo bate-papo. Eu que agradeço. Belas reflexões. Sim, com certeza. Eu vou deixar para vocês aqui, pessoal, na descrição do vídeo, o @ do Instagram do Jota. Fechou? Fechou. E é isso. Gostaria, de antes de me despedir de vocês, chamá-los a atenção para que vocês não saiam daqui sem se inscrever no canal, sem compartilhar esse vídeo, sem curtir e sem deixar os seus comentários, porque, mais uma vez, é a partir dos seus comentários que a gente consegue construir conteúdos cada vez mais assertivos, tá bom? Pela paciência e pela preferência, eu vos agradeço, pessoal. Até o próximo.